essa matriz é hermitiana, mas ela tem traço zero. Então, o C é menos A menos B. Eu perco um parâmetro. Então, ficam 8 parâmetros. Então, por exemplo, a matriz hermitiana 3×3 geral de traço zero, eu posso expandir essa matriz como sendo A vezes 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1. Mais alfa vezes 0, 1, 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Mais beta vezes, né? 0 e 0. Menos I, 0, 0, 0, 0, 0. E assim vai. Mais gama vezes 0, 0, 1, blá, blá, blá. Mais delta. Então, eu vou poder expandir essa matriz com uma expansão de 8 coeficientes reais e 8 matrizes hermitianas de traço zero. Todas elas são a base. Então, quer dizer, qualquer matriz hermitiana de traço zero, eu vou poder escrever numa base de N2 menos 1 matrizes independentes hermitianas de traço nulo. Então, quer dizer, na verdade, eu estou dizendo isso, que a minha matriz ômega pode ser escrita dessa forma. Parâmetros ômega A e geradores que eu vou chamar de GA. Essas aqui são as matrizes geradoras. Todas essas matrizes, então, são matrizes hermitianas e de traço nulo. Então, isso aqui é o que nós chamamos de álgebra de SUN e isso aqui é o que nós chamamos de grupo SUN. Então, o grupo tem uma álgebra, quer dizer, o grupo das matrizes unitárias de determinante 1 é equivalente à álgebra das matrizes hermitianas de traço zero. No grupo eu tenho unitariedade, na álgebra eu tenho hermeticidade. No grupo eu tenho determinante 1, na álgebra eu tenho traço zero. Então, o que é uma transformação? A generalização... Esse ômega, você falou ômega A, GA, ele poderia ser, em vez desse ômega A ser N parâmetros de gays, ser um só, você diz, bom, então o ômega A, GA, mas só tem um alfa. E obviamente o A não está ali e poderia ser diferente. Sei. Você está dizendo que o ômega A, GA, você chama de um ômega grande? É isso que você está falando? A gente está dizendo isso aqui, a nossa matriz SUN, deixa eu escrever aqui. Nossa matriz SUN é isso aqui. Nós escrevemos geral. Aí nós vemos que essa matriz aqui é hermitiana de traço nulo. Então ela pode ser expandida assim, exponencial de ômega A, GA. Onde? Aqui eu tenho N2 menos 1. Até aí está tudo certo. Tá. Eu vi a interpretação do que é simetria de gauge, onde está a teoria de gauge e onde não está. Eu estou querendo o seguinte, eu estou querendo fazer uma teoria de gauge com ômega A, com o GA, que surge naturalmente, mas só com um alfa. Eu estou dizendo, olha, só vai ter um alfa que vai estar rodando isso aí. Tá. Quem é o alfa? Onde está o alfa? Normalmente o alfa, o ômega é ligado ao alfa. Você tem N2 menos 1 parâmetros reais independentes aqui. Então você tem ômega 1, só para escrever, você tem ômega 1, ômega 2, blá, 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 ômega N2 menos 1. Você tem, se teu grupo for SO2, você tem 3, ômega 1, ômega 2, ômega 2. Se teu grupo for SO3, você tem 8, ômega 1, ômega 2, até ômega 1. Tá. Mas daí eu queria chamar esse ômega, vamos dizer, ômega 1 igual, vamos dizer, A1 vezes alfa. Ômega 2. Então você vai chamar que o teu ômega A é alfa vezes um certo parâmetro psi A. Isso, onde o alfa que depende de Tx. Sei. O outro só apenas são parâmetros. Isso aí. Então você está fazendo uma restrição. Você está dizendo, na verdade, assim, em vez de você ter 8 parâmetros, vamos dizer, N2 menos 1, parâmetros independentes que são função de T e de X, você reduz esses N2 menos 1 parâmetros a um único parâmetro, a função de T e X. Então você está pegando uma situação muito particular. Mas eu continuo com... Presta atenção. Vamos dizer que você tem S para fixar as ideias. Vamos dizer que você tem SO2. Então você vai ter parâmetros ômega 1, ômega 2, vou botar aqui ômega 3, um instantinho só. Pegar, se você está falando de SO2, nós estamos falando de matrizes 2×2 hermitianas de traço zero. Então, vamos olhar o nosso ômega, quer dizer, o nosso R é exponencial de ômega. Essa matriz aqui, então, vai ser uma matriz, se isso aqui é unitária, essa é hermitiana. Se isso tem determinante 1, isso tem traço zero. Então vamos olhar uma matriz geral 2×2 hermitiana de traço nulo. Então vamos poder escrever essa matriz assim. Ela vai ter essa estrutura aqui.
a diagonal, se ela é hermitiana, a diagonal é real. Então aqui eu posso escrever como sendo B menos IC, B mais IC. E ela tem traço nulo, então isso aqui é menos A. Então eu posso escrever essa matriz, 2 por 2 hermitiano de traço nulo, como sendo B vezes 0, 1, 1, 0, mais C vezes 0 menos I, é 0, mais A vezes 1, 0, 0 menos 1. Então a gente vê que as três matrizes geradoras de SO2 são exatamente as matrizes de Tolkien. E aí eu tenho esses parâmetros aqui, 3 parâmetros independentes. Então é como se isso aqui fosse, vamos lá, meu ômega 1, meu ômega 2, meu ômega 3. Tá legal? Não tá legal. Deixa eu apagar isso aqui. Fazer uma você até agora você pegou uma matriz e decompôs. Isso, só isso. Você não fez ainda a teoria de Gauge. Não. Certo? Agora eu vou pegar essa. Daí é na hora de fazer a teoria de Gauge. Isso. Será que eu chamo esse B, A e C de ômega de T? Ômega 1. Então você vai dizer, isso aqui para você está dizendo, isso aqui é um alfa de Tx vezes uma constante C. C1. Vou chamar de C1. C1. Isso aqui vai ser alfa de Tx vezes uma constante C2. Isso aqui vai ser uma alfa de Tx vezes uma constante C3. Então, quantas funções de Tx independentes você tem aqui? Você só tem o alfa. Só tem o alfa. Então você não está capturando toda a informação do SO2. Porque aqueles são constantes. Então, o que é o B, o C e o A? Eles são não, esse A, B e C são funções de Tx. São ômega 1, ômega 2 e ômega 3, por exemplo. Mas ele tem que ser função de Tx? Não, pode ser constante também. Constante também. Pode ser constante. Então eles são o C1, o C2 e o C3. Não, aí não. Eu diria que não. O que você está fazendo aqui é expandir essa matriz aqui, que é uma função de Tx, em função dessa. Então esse B, esse C e esse A, eles estão fazendo exatamente o papel do ômega 1, do ômega 2 e do ômega 3 de Tx. O que você está dizendo é o seguinte, que os 3 parâmetros independentes da matriz SO2 foram reduzidos a uma única função. Então, no fundo, é como se você estivesse fazendo uma restrição. Você está dizendo que as 3 funções, você não está pegando o grupo SO2, ele te diz que todos os parâmetros, você pode pegar ômega 1, ômega 2, ômega 3 de Tx quaisquer. Você está pegando uma situação possível, mas é muito particular, em que, na verdade, ômega 1 é proporcional ao ômega 2, porque se você pode escrever isso aqui como sendo ômega 1 de Tx é o ômega 2 de Tx vezes C1 sobre C2. Só uma coisa que eu acho. Existe uma coisa que Então, só para assim, finalizar meu raciocínio. Então você está dizendo que o teu ômega 1 é a função do ômega 2, ou vice-versa. Pode fazer o que pegar. Se você fizer essa escolha, você está dizendo que esse alfa aqui é ômega 1 de Tx sobre C1. Então vai ficar aqui C2 sobre C1. E esse alfa aqui é ômega 1 de Tx também sobre C1. Então C3 sobre C1. Então você está dizendo que o parâmetro ômega 2 depende só de ômega 1. E o parâmetro ômega 3, porque quando você multiplica uma função por uma constante, você, na verdade, só ampliou essa função. Você não mudou, você está trabalhando, na verdade, com uma coisa linearmente independente, que é o ômega 1. O ômega 1 é menos de uma constante. É como se você trabalhasse com esse vetor, e, por exemplo, com esse vetor. Na verdade, você não saiu dessa linha. Então, você não está trabalhando com 3 coisas linearmente independentes. Você está trabalhando com uma única coisa, que são 3 vetores linearmente dependentes. Então, você, nesse sentido, perdeu as características do grupo SO2. É isso que eu estou dizendo. É uma situação particular. Você não reproduz a situação geral. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, é a passagem da teoria de grupo para a teoria de Gauge. Certo. Então, a teoria de Gauge pegou a matriz ômega e expandiu ela ali. Então, em B e coisa. Daí, aquelas matrizes que estão ali, são matrizes, vamos dizer, Gauss, sei lá que for, mas têm propriedades. São matrizes numéricas. Mas são propriedades, elas comutam entre si, tem traço, tem toda uma álgebra de matrizes aí. Sim. Bom, daí
Aí, entendi. Então você pegou. Agora, só para interpretar quem é esse B, esse C e esse A. Se são constantes ou eles são ligados a coisas do espaço-tempo aos ômegas. Entendeu? Como está assim, eles são simplesmente constantes. A álgebra das matrizes está ali. Se encontrou matriz com álgebra, uma coisa. Agora daí vem a questão. Então, da passagem, vamos chamar isso aí de teoria de grupo, para a teoria de Gauge, que vem a discussão. Será que a teoria de Gauge ela tem que necessariamente dizer que o B, o C e o A são funções diferentes do espaço-tempo? Ou você diz que B, C e A tem que ser como estão ali, diferentes, constantes, mas em função, talvez, de uma só função no espaço-tempo. A situação mais geral é que todos sejam independentes. Concordo. Uma situação particular é que todos dependam de uma única função. Mas você não está, dependendo de uma única função, negando princípios básicos. Não, você está dizendo apenas que em vez de você trabalhar num espaço de dimensão 3, você escolheu um subespaço de dimensão 1 dentro. É como se você estivesse no espaço e você escolhesse trabalhar só no eixo do X. Você está fazendo uma física só no eixo do X. O que é importante é a herança que a teoria de grupo dá na álgebra das matrizes, aquela aquilo ali que você não pode perder. O resto é interpretação. Vamos ver que não é tanto assim, ainda tem uma discordância de você, que vai ficar exatamente o que você está dizendo, vai ficar claro quando a gente for olhar as transformações dos campos de Yang-Mills que vão aparecer associadas ao. É exatamente essas. Por que um parâmetro só não pode dar conta de tudo? Por que eu precisaria realmente de mais parâmetros? Ou, se um parâmetro só dá conta de tudo, qual é a situação clara? Vamos dizer assim, explícita que nós estamos calculando. Vamos deixar essa discussão para a próxima aula, vai ficar bem claro lá. Não vamos poder passar por cima disso, porque é fundamental isso. Então, só para eu fechar aqui um pouquinho, né? Então, aqui. A gente tinha feito isso lá. Deixa eu só colocar aqui. Então a gente, vamos colocar então assim, então nós vamos fazer a generalização do 1 para o SUN. Então vamos pensar o seguinte, o setor de matéria, no caso 1, então vamos pensar, nós estamos trabalhando no cenário 1 e depois nós vamos fazer a passagem para o cenário SUN. No cenário 1, o que está acontecendo com a matéria? Vamos ver assim, o setor de matéria, os campos de matéria. Então a transformação deles é uma fase, ou seja, eu pego um campo psilinha, pode ser qualquer, pode ser não necessariamente espinorial. Eu pego um campo de matéria e nós vemos que a transformação dele é exponencial de menos I. Aí aqui a gente coloca aquilo que é a carga, a constante fundamental da interação. Colocamos aqui o valor da carga daquele campo psi e isso aqui atuando em psi. Então, esqueci de botar aqui o parâmetro alfa. Então aqui é a função de Gauge, né, que foi herdada lá do campo eletromagnético, do DDT de φ e do gradiente de φ. Então o campo de matéria, ele reage à transformação 1, levando em conta essas características, né? Aqui a gente introduziu esse é um parâmetro físico que a gente introduziu para marcar a interação e o valor da carga, que vai dizer o quanto o campo se transforma. Até mesmo se o campo é neutro, isso aqui vira 1 e o campo não se transforma. Então a matéria, ela se transforma segundo essa fase. A generalização da fase para o caso SUN é colocar aqui uma matriz SUN. Então, vamos pegar aqui uma matriz SUN. Suponha que a gente pega uma matriz N por N, quer dizer, pegar uma matriz, essa fase aqui, que é o 1, que é uma fase, uma fase simplesmente, um número, né? Ela vai virar uma matriz N por N. Então, se ela é uma matriz N por N, ela pode estar atuando num vetor coluna de N componentes complexas. Então, a matéria agora, ela deixa de ser um objeto de uma componente, passa a ser um N-plate. Ela vai passar a ser um vetor coluna
de n componentes complexos sobre esse vetor vai atuar essa matriz de S ou N. Então, a nossa matéria agora ela vai ter essa característica, ela vai ter um índice psi' onde esse I vai de 1 até N, e aqui, ao invés de ter essa matriz, nós vamos ter, vou botar aqui só de maneira genérica, uma matriz RJ atuando em psi J. Então, eu vou ter essa matriz atuando no vetor coluna. Então, vou botar aqui, I e J vão de 1 até N. Então, eu tenho uma matriz N por N, unitária. E eu sei, então, que toda matriz unitária N por N pode ser escrita dessa forma, exponencial de I, aqui ó, o I, posso botar mais ou menos, tanto faz. Vamos colocar aqui no lugar do E, que marca a constante de a carga elétrica fundamental, que é a constante de acoplamento eletromagnético, vamos transformar isso aqui numa constante de acoplamento G. Agora, no lugar da carga, quer dizer, a carga é que mede o quanto o campo se transforma. Nesse caso aqui, a gente já tem alguém que vai fazer o papel, que vai mexer no campo, que são os geradores. Aqui eu tenho o parâmetro, vamos chamar aqui de parâmetros, então, ômega A. E aqui eu vou colocar os geradores, as matrizes geradoras N por N. Então, essa é a estrutura da minha matriz unitária N por N. Aqui estão os parâmetros, então aqui está fazendo o papel do alfa. Na versão não abeliana, o alfa, que é um único parâmetro, que o grupo é o 1, ele depende de um único parâmetro real, ele vai depender agora de N2 menos 1 parâmetros reais. Então aqui eu vou ficar com os ômegas alfa. Aqui, no lugar da carga, a carga é o que marca o quanto o campo se transforma. Nesse caso aqui, quem está transformando o campo, na verdade, são essas matrizes G, que vão estar misturando as componentes desse campo. Então, a carga é substituída pelos geradores, que são matrizes hermitianas N por N de traço nulo. E a constante de acoplamento aqui, que é a típica do eletromagnetismo, nós vamos estar substituindo por G. Esse I é o menos I irrelevante. Eu posso, na verdade, fazer o seguinte, eu posso tirar esse I aqui, esse menos aqui, e redefinir os meus parâmetros menos alfa como sendo novos parâmetros alfa. Então, esse sinal é irrelevante. Eu posso, na verdade, embutir esse sinal na redefinição desses parâmetros aqui. Quer dizer, multiplicar um número real por um sinal menos, ele não deixa de ser real. Se eu pegar N2 menos 1 parâmetros independentes e multiplicar cada um deles por menos 1, eles continuam N2 menos 1 parâmetros reais independentes. Então, esse I é irrelevante. Então, a gente está definindo essa forma para a transformação de S ou N. Então, vamos colocar assim, em termos de vetor coluna, isso aqui é um vetor coluna de N componentes. Aqui nós temos a transformação de S ou N, então I, constante, que vai dar o acoplamento de S ou N, os parâmetros ômega A, os geradores ômega A, e aqui atuando em psi. Certo? Muito bem. Então, isso... No caso agora vai fazer diferença a natureza desse campo, né? De que sentido? Não. Porque isso aqui você pode dizer, esse campo aqui você pode ter N componentes estinoriais, ou N componentes escalares, N componentes escalares. Esse índice, ele não é um índice espaço-tempo, ele é um índice do grupo SUN. Então, você não está mexendo no spin. O spin é uma coisa espaço-temporal. Você pode pegar um N-plete de campos fermiônicos, ou um N-plete de campos escalares, ou um N-plete de campos vetoriais. Tá certo, Luiz? Está claro para o seu conceito? É isso mesmo. Não, é importante essas perguntas. Então, esse número quântico, aqui, esse N aqui, ele é completamente independente do espaço-tempo. Então, independentemente do tipo de campo, se é espinorial, se é bosônico, se é vetorial, se é tensorial, essa lei aqui vale para qualquer campo. Se esse campo aqui é um campo tensorial, porque esses índices aqui não são índices espaço-tempo. Os índices que estão sendo tocados pelo grupo são chamados índices internos. Então, é como se esse campo, vou escrever aqui de forma mais explícita, esse campo tem dois índices. Ele é assim. Se ele for um campo espinorial, ele tem um índice espinorial alfa. Então, esse campo aqui é psi-alfa do índice espinorial. E ele tem um índice I que vai de 1 até N, dizendo que eu tenho N campos espinoriais. Cada campo espinorial tem duas componentes, psi1 e psi2. Essa matriz aqui, ela pode ser, isso aqui é uma matriz N por N. Então, I, G, ômega A, aqui são os geradores. Então, isso aqui é uma matriz. Então, essa matriz aqui tem elementos I, J.
e aqui vai ser psi alfa J. Então, se você observar, essa transformação, ela não mexeu nada naquilo que é o espinho do campo, que é o índice espaço-tempo. Ela mexe só nesse índice extra, que é o que a gente chama de índice de flavor, não de sabor, certo? Então, qualquer que seja o espinho do campo, ele não é tocado por essa transformação. Se a gente quiser pegar essa transformação infinitesimalmente, eu vou expandir em primeira ordem em ômega. Então, o primeiro termo é a identidade. Então, eu vou ter psi' alfa i, vai ser psi alfa i, que o primeiro termo é a identidade, então vai ficar delta de ij. O segundo termo linear em ômega, então vai ficar i, g, ômega a. Que esses parâmetros é que são arbitrários. Então, eu posso pegar muito pequenininho, estendendo a zero. E aí, aqui eu tenho os elementos de matriz GA, elemento IJ, atuando no psi alfa J. Então, a transformação infinitesimal seria o delta psi alfa i, seria IG, ômega A, GA e J, psi alfa J. Então, essa transformação aqui é a transformação de Gauge, é a transformação que está fazendo o papel dessa transformação de fase. Ao invés de eu ter uma fase realmente 1 por 1, eu tenho agora uma matriz unitária N por N, que é a generalização do conceito de fase do mundo matricial. Só para terminar. Oi. Ficou só uma dúvida que eu quero colocar no canal. Você estava com a decomposição das matrizes com os índices A, B e C. Isso. Que eram constantes. De repente você... Agora você vai ficar, vou colocar funções. Na verdade, dá para chamar a atenção. Nós tínhamos feito isso aqui. Vou pegar a matriz SU2. Então, vamos dizer que essa matriz aqui seja uma matriz SU2. A gente expandiu ela dessa forma. D, assim, 0, 1, 1, 0. Mais C, 0, menos I, 0. Mais A, I, 0, 0, menos I. Essas matrizes aqui são constantes, são as matrizes de Pauli sigma I. Agora, esses parâmetros aqui são parâmetros reais constantes, né? Tem uma matriz constante. A minha matriz R é uma matriz que é exponencial de I menos I. Ômega A, sigma A. Onde? Você pode perguntar, você não está dando aí uma de Einstein? Quer dizer, o que o Einstein fez? Ele de repente transformou um espaço plano num espaço curvo. Ele deu o que seria o bios feio A, certo? Uma dimensão de T e X. Tá. Entendeu assim? Mas digamos, ele deu por quê? Porque ele achou que tinha que dar. Você está fazendo a mesma coisa. Você está pegando CD, C e A, e diz, agora eu vou chamar isso aí de T e X, porque eu estou querendo outras coisas mais na frente. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho uma matriz constante. Se você agora quiser, eu posso escrever uma matriz SUN que dependa de T e de X? Posso. Basta colocar esses parâmetros aqui como funções. Você está apenas dizendo o seguinte, ou eu posso ter uma matriz SUN constante, ou eu posso ter uma matriz SUN. Quer dizer, o que é uma função do espaço-tempo? Quer dizer, uma função, um campo que seja uma matriz de SUN. Então, uma função espaço-temporal que seja uma matriz de SUN, ela vai ter sempre essa estrutura. Essa O Einstein resolveu. E agora eu tenho um espaço puro. Agora a questão por que eu resolvi isso daqui? Você vai nos mostrar na próxima aula. Qual é a motivação? Mas eu digo assim, há uma similaridade estudando isso, porque aqui, essas duas coisas, para quem não entende, ali começa a dinâmica. Aí nessa segunda, na primeira é uma composição de geometria. É só a estrutura. É só a estrutura do grupo. Então você tinha um espaço plano, fazendo essa comparação, todo mundo correndo ali. E de repente o cara diz, não, agora eu vou botar essa coisa curva do caso aí, eu peguei TX, não estou violando nada de uma para outra. Agora vamos ver que física que vai dar. Assim, é isso. Então na próxima aula a gente vai dizer por que é interessante a gente sair do caso global e do caso local. Por que o caso local... Eu só estou falando, é muito importante porque não tem livros disso. Eu passo dali para cá direto. Essa passagem do ônibus para esse R que está escrito ali é direta, como se fosse, tem 3, bota 3. Tudo bem. Mas isso depois que já foi muito trabalhado isso aí. Então,
fazer para outra pessoa. Só para dizer isso, porque para nós o fundamental não é a transformação de gauge, é o campo. Então nós já vimos desde o caso abeliano que o que é importante para nós é a função alfa de Tx. É por isso que eu, mesmo quando eu vou para o caso não abeliano, quero generalizar a transformação de fase. Então quando a gente tinha essa transformação de fase, no caso do eletromagnetismo, já estava implícito que essa transformação de fase era uma transformação de fase dependente de T de X, porque isso aqui já vinha do eletromagnetismo. Quem me deu isso aqui foi a simetria de gauge do campo eletromagnético. Eu não resolvi, de repente, pegar um alfa que era constante e transformar em alfa de Tx. O alfa já nasceu função espaço-temporal por causa da simetria de gauge. Φ' é φ mais ddt desse alfa. E o A' é o A menos o gradiente do alfa. Então, lá do eletromagnetismo, o alfa já vem dependente da posição do tempo, do tempo da posição. Então, eu já tenho, de partida, essa motivação. Eu quero agora simplesmente ver como é que esse alfa chega no campo de matéria. E aí, o campo de matéria, quando ele recebe essa transformação de fase, ele já recebe ela local. Então, o que é diferente do que está no livro. O livro geral fala, você começa com a transformação de fase global, aí você faz ela ficar local, aí você introduz o campo de gauge. O campo de gauge, vamos dizer, é o coadjuvante do coadjuvante da história. Aqui a gente está tomando um ponto de vista diferente. Quer dizer, o campo de gauge é o leading role, ele é o ator principal. Isso tudo aqui é consequência. Então, para nós, é muito natural que quando a gente passa da formulação 1 para a formulação não abeliana, que é quando a gente generaliza uma fase para uma matriz unitária, porque a matriz unitária é a generalização natural da fase, a nossa matriz unitária, ela já nasce dependente de T e de X, porque eu já venho com esses parâmetros. Isso aqui é a generalização natural de uma matriz unitária que já nasce dependente da posição. Então, eu não estou, de repente, fazendo porque eu acho mais interessante ou porque vão ver em que dá. Não. O eletromagnetismo já me disse tudo. Eu já estou seguindo a trilha que o eletromagnetismo me deu. É porque você quer fazer uma dinâmica. É. E quem está construindo a dinâmica subrepeticiamente é ter um alfa. É o meu campo de gauge, é o parâmetro de alfa que já tem no campo de gauge. Então eu sei que quando eu for passar para cá, eu já sei o que me espera. Eu já sei que essa transformação de fase é apenas a etapa final de algo muito mais fundamental. O que está em jogo aqui é um campo φ, que vai depender desse parâmetro. Agora, quantos parâmetros eu tenho aqui? N2 menos 1. Então, para cada ômega, eu vou ter um φ. Então, eu vou ter agora uma família de φ's, que vão ser φ', φ' mais dt do ômega A, e uma família de A's, A grande, que vai ser A menos gradiente do ômega A. Tem uma modificaçãozinha a mais, mas basicamente o que a gente está fazendo é isso. Então a gente vai introduzir agora, naturalmente eu já sei que eu não vou ter só um campo φ e um campo A que vai ser o fóton. É como se eu tivesse agora N2 menos 1 fótons, todos descritos por essas famílias de potenciais com essas transformações. Então, para a gente, está claro desde o início que o que nós estamos fazendo é uma extensão, vamos dizer, não abeliana, uma extensão em que nós vamos introduzir não linearidade nos fótons. É um pouco isso. Vamos para a próxima aula, a gente continua.